Olá, galera, tudo bem? Estamos novamente aqui em mais uma aula de física. Eu, professora Ivanice Almeida, juntamente com a minha orientadora, doutora Priscila Passi Araújo. Estamos aqui acompanhando vocês nesse processo do cursinho Vem para a Uni 2021. Antes de iniciar nossa aula, quero convidar você, nosso aluno, né, você que está estudando para esse Enem, está se aproximando a data, né, da prova, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like nos nossos vídeos. Então, sente-se em sua cadeira, prepare o seu cafezinho e vamos para a nossa aula. Hoje a nossa aula é sobre associação de resistores, né, nossa aula 19. Associação de resistores, né? É um circuito que apresenta dois ou mais resistores. Há três tipos de associação: em paralelo, em série e a mista. Resistores são elementos cuja principal finalidade é a geração de calor mediante a passagem da corrente elétrica. A resistência elétrica, por sua vez, diz respeito à característica dos resistores, né? Que faz com eles ofereçam resistência e movimentação de cargas no seu interior. Associação de resistores em séries. Então, temos aqui três tópicos, né, que diz como que funciona esses resistores em séries. O primeiro é, na ligação em série, as resistências somam-se. Na ligação em série, os potenciais elétricos somam-se, resistência vai somar. O potencial elétrico soma-se também. E no terceiro tópico é a ligação em série, a corrente elétrica é igual para todos os resistores, tá? Então, aqui nós temos a equação, né? A fórmula para calcular a resistência equivalente para resistores em séries, temos aqui resistores equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais RMs. Então, o RQ é resistência equivalente e a sua unidade no SI é ohm, tá? É em ohm. Aqui nós temos como é essa equação, né? Nós temos aqui o destrinchamento desta equação. Né? A introdução da resistência equivalente em um circuito não modifica o valor da corrente elétrica. Aqui nós temos V, né, que é a diferença de potencial, é igual a R, que é a resistência, vezes I, que é a corrente. Então, sabemos que a diferença de potencial é igual a V1 mais V2 mais V3, e aí nós temos, né, resistência equivalente vezes a corrente, né? É igual a R1 vezes a corrente, mais R2 vezes a corrente elétrica, né? Mais R3 vezes I. Então, o que você vai passar? Você vai pegar essa I aqui, essa corrente, passar para o outro lado, né? E vai cortar. Você vai simplificar a corrente elétrica aqui. Então, com isso, né, você dividir os membros da igualdade pela corrente I, então vamos ter o quê? Vamos ter resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, isso aqui é um circuito em série, tá? Soma-se as resistências. A associação em paralelo. Na ligação e associação a paralelo, a corrente elétrica divide-se de acordo com a resistência elétrica de cada ramo. A resistência equivalente é menor que das resistências. Então, na ligação em paralelo, a resistência equivalente é menor que a menor das resistências, tá? Na ligação em paralelo, todos os resistores encontram-se ligados sob o mesmo potencial elétrico. Aqui coloquei um exemplo de como funciona essa associação em paralelo, tá? Aqui, vamos tentar entender a equação, né, de um circuito em paralelo. Aqui percebemos que I1, que é a corrente elétrica, é igual a V1 potencial elétrico, diferença de potencial, dividido
pelo R1. Então, corrente elétrica 2 igual a V2 dividido por R2. E 3 igual a V3 dividido por R3. Então, podemos perceber aqui que a DDP é a mesma nos três resistores, ok? Então, podemos escrever o seguinte. Então, fica I1 é igual a V dividido por R2. E 2 é igual a V dividido por R2. E 3 igual a V, né, que é a DDP, diferença de potencial, DDP dividido por R3. Tá? Então, aqui podemos perceber que a DDP é a mesma para os três resistores. Tá? Aqui nós temos a associação de resistores, né? Os resistores em série. Como é que funciona esses resistores em série? Se você perceber aqui, a corrente ela é a mesma, né? A corrente é a mesma para todos. Então, I é igual a I1, que é igual a I2, I3 e I4. Então, podemos perceber que a corrente é a mesma. Então, a DDP é igual V1 mais V2 mais V3 mais V4. Soma-se as DDPs. Então, resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4. Então, aqui, as resistências somam-se. E a DDP também. Resistores em paralelo. Na resistores a paralelo, o potencial, a DDP, ela é igual para todos, né? Pode perceber que ela é igual. Então, ficar DDP é igual a V1, igual a V2, igual a V3, igual a V4. A corrente, elas somam-se. Então, vai ficar I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais I4. Então, as correntes somam-se. A DDP é a mesma para todos. Então, aqui vai ficar 1 dividido por resistência equivalente. É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, aqui divide-se as resistências, ok? A associação mista de resistores. Tanto na ligação em série quanto nas ligações paralelo, é necessário que se resolva-se separadamente. Os resistores que encontram-se ligados em paralelo e os resistores que encontram-se ligados em série. Aqui nós temos um exemplo de como é essa associação mista, né? Essas ligações aqui. Quando houver resistores em série fora da ligação em paralelo, é possível resolver a associação em paralelo para. Em seguida, somamos o resultado obtido à resistência dos demais resistores ligados em série, ok? Aqui nós temos um exemplo de como que é essa associação mista, né? De como resolve, de como é essas resistências. Quando houver resistores ligados em série dentro de uma ligação em paralelo, é necessário que se some as resistências para que, em seguida, realizamos o cálculo da resistência equivalente em paralelo. Então, aqui soma-se as resistências. Quando houver ligados, quando estiver ligados dentro, ok? Agora, vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos a questão 1. 4 resistores ômicos de resistência iguais a 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm e 40 ohm. São ligados em série e depois em paralelo. Os valores obtidos para a resistência equivalente em cada um desses casos são respectivamente iguais a: letra A, 150 ohm e 36 ohm, B, 10 ohm e 92 ohm, C, 100 ohm e 4,8 ohm, D, 15 ohm e 15 ohm, E, 30 ohm e 90 ohm. Vamos ver como se resolve essa questão. Aqui nós temos que, para calcularmos a resistência equivalente em série, basta somarmos cada uma das resistências. Desse modo, a resistência equivalente da associação em série será de 100 ohm. Para que calcularmos a resistência equivalente desse conjunto de resistores, quando associados em paralelo, devemos fazer o seguinte cálculo. Percebemos aqui, lembra o que eu falei da resistência equivalência em série? 1 dividido por
Resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por Rn números. Então, temos aqui 1 sobre R, resistência equivalente, é igual a 1 dividido por 10, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 40. Nós temos, então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 12 mais 6 mais 4 mais 3, né? Que vai ficar... Esse aqui você simplifica, galera. Então, vai ficar dividido por... sobre 120. Então, resistência equivalente é igual a 120 sobre 25. Aqui você vai dividir. 120 dividido por 25 é igual a 4,8 ohm. Para fazermos o cálculo apresentado, foi necessário que calculemos o mínimo múltiplo, né, comum entre os numeradores, 10, 20, 30 e 40. Então, aqui tiramos o mínimo, né? Em seguida, fizemos a multiplicação da cruzada, tá? Aqui, ó, cruzou, ok? Resultando em uma resistência equivalente menor, que é a menor das resistências, é igual a aproximadamente a 4,8 ohm. Então, nossa resposta aqui é a letra C, 100 ohm e 4,8 ohm, ok? Questão 2. Calcule a resistência equivalente aproximada de uma associação mista e que dois resistores de 10 ohm, 20 ohm, encontram-se associados em série a outros dois resistores de 30 ohm e 40 ohm, associados em paralelo. Então, vemos aqui, letra A, 80 ohm, B, 47 ohm, C, 33 ohm, D, 51 ohm, letra E, 27 ohm. Primeiramente, somamos as resistências de 10 ohm e 20 ohm, resultando em 30 ohm, ok? Então, soma 10 com mais 20, 30. Em seguida, fazemos o produto pela soma entre as resistências de 30 ohm e 40 ohm, resultando em 120 sobre 7 ohm, né? Então, aproximadamente 17,1 ohm. A soma dessas resistências é equivalente, portanto, aproximadamente 47 ohm. Letra B, a resposta, ok? Então, somou-se, né, as resistências, depois pegou o valor, né, 120 dividido por 7 ohm, que deu aproximadamente 17,1, né, que aí deu a equivalência de aproximadamente a 47 ohm. Então, essas são minhas referências. Quero agradecer a presença de todos. Bons estudos a todos. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei, ative o sininho. E até a próxima aula, galera!